Oi, turma. Do livro Minha História São Miguel das Minhas Saudades, por Edson Lopes. No texto Vida. Quem poderia, por mais sábio que seja, decifrar os desígnios de Deus? Amamos, odiamos, perdoamos, choramos, nos confortamos, sorrimos com a inocência de uma criança, brindamos as nossas vitórias, celebramos as nossas conquistas, nos gratificamos pelos momentos nostálgicos, enfim. Reverenciamos todas as etapas inovidáveis que permanecem marcantes em nossa memória. Só não conseguimos definir a morte. Diante dela, nos tornamos frágeis, pequenos, impotentes, sem poder de reação, sem palavras ou significados. A nossa voz, embargada pelas lágrimas, emudece, os nossos pensamentos se perdem em indagações, em questionamentos sobre o que somos e o que queremos deste mundo tão imenso diante dos nossos olhos, mas tão pequeno sobre as nossas mãos. A perda de um ente querido fere a nossa alma, machuca o nosso coração, castiga impiedosamente os nossos propósitos, as nossas ansiedades. Temos plena convicção de que lá no infinito, mais uma estrelinha está brilhando, como o brilho inconfundível das lágrimas derramadas nos olhos de seus parentes e amigos. Aqui na terra o sabor dos vinhos tornar-se-á mais puros e leve quando sorvido em homenagem à sua memória. Que a luz divina seja seu eterno conforto. O professor tem uma visão, creio eu que ele seja católico, ele tem uma visão assim um pouco restrita sobre a vida e a morte, no que se diz a respeito, né, da eternidade da vida. Aí, nessa leitura, com todo o respeito ao meu mestre, eu já não concordo muito, porque eu sou espírita. E para o espírita, a morte não existe, a vida realmente continua do outro lado. Ele coloca simbolicamente aqui, a pessoa morreu, vira uma estrelinha lá no céu. Eu costumo brincar com as pessoas no seguinte termo, né? Se todos realmente acreditam, né, que a vida continua de certa forma do outro lado, a pessoa vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, né, ou ela vai descansar o sono eterno, mas ela está indo, concordam comigo? Se ela está indo é porque ela tá viva, né, ninguém está indo para algum lugar ficar de alguma forma, sendo que acabou totalmente, não acabou para ninguém, seja a religião que for. Só que cada qual acredita de um jeito, né? Eu tenho o consolo dentro daquilo que eu acredito na minha religião espírita, que a vida permanece intacta, né? Eu não vou ter carne no outro plano. Lá é só espírito. Mas eu vou ter a oportunidade de reencarnar. Então a Patrícia hoje tem alguns débitos com algumas pessoas. O que vai acontecer quando eu desencarnar? Chego lá do outro lado, coloca lá no livrinho, lá, né? Simbolicamente dizendo isso. Olha, você acertou isso, isso e isso, mas você errou nisso, nisso e nisso. Então, esse que você errou aqui, minha querida, você vai voltar lá e vamos acertar. Como uma criança que é reprovada na escola e vai ter que fazer a série novamente. Então, eu acredito fielmente nisso. Já com todo respeito, né, ao que o professor professa, ele coloca que a vida se extingue ali no túmulo, né? A vida física, e que essa pessoa ela está em outro plano, mas ele não especifica como, pelo que dá a entender, vira uma estrelinha, né? Então fica só o saudosismo, ele cultua um pouco essa dor da partida das pessoas. Isso, para nós que somos espíritas, a gente não é que a gente se torne uma pessoa fria, né? E uma pessoa insensível, não, mas para nós é tranquilo o desencarnar, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco a curva vem e a gente se encontra lá na curva novamente. Então, são pontos de vista um pouco diferentes, mas que no fundo a gente guarda o seguinte, né? A pessoa que partiu, que tá no outro plano, ela vai ficar muito feliz com a sua lembrança, que nem ele colocou aqui a questão de tomar um vinho em memória daquela pessoa, né? Então, toda vez que você lembra de uma pessoa que desencarnou, certamente ela também vai lembrar de você, com a mesma alegria, né? E outro dia eu estava conversando com um amigo, se eu não me engano foi ontem, antes de ontem, a memória está me falhando. E ele falou assim, minha tia desencarnou recentemente, eu acompanhei, né?
a situação dela no hospital, a agonia da família, porque tem ele e o irmão dele que moram com as duas tias. Aí uma tia estava internada entre a vida e a morte, a outra tia com idade, né? E aí ele falava assim, Patrícia, o nosso receio aqui é que quando uma parte, a outra vai junto, né? Falei, geralmente essas coisas acontecem, até por conta do companheirismo, né? De uma vida inteira juntas. E às vezes cessa ali também a jornada das duas, né? Esses dias a gente viu duas atrizes no mesmo dia, né? Da mesma forma. Então, assim, acontece. E aí eu fui acompanhando, né? Toda a novelinha deles e tal, e ela desencarnou e a gente tava conversando essa semana. Ele falou, eu falei pra ele assim, e aí, como é que tá as coisas? Ele falou assim, tá tudo sossegado, porque aqui todo mundo é espírita, né? A gente acredita que ela está bem. Eu falei, certamente, porque pelo tanto que ela penou no hospital, ela foi depurando o espírito dela, então certamente ela está melhor, né? E vamos continuar em oração. Aí eu falei, e a sua tia é encarnada? Ele falou assim, ela tá um pouco depressiva, ela tá ainda cultuando o luto, né? Eu falei, pois é. Aí eu contei pra ele a história que aconteceu aqui em casa, né? Meu marido desencarnou, meu filho tinha 8 anos de idade, muito pequeno, e aí eu comprei um computador na época, eu não tinha um computador, comprei, era novidade, né? Veio cheio de fio para fazer ligação, tinha, para tudo era fio, né? Caixinha de som, tudo tinha fio. E eu sou péssima nisso aí. Afinal, eu sou péssima em um monte de coisa. Isso daí é uma delas. E aí eu fui ligar. Falei, eu vou dar uma de atrevida, eu vou tentar ligar tudo isso. A escrivaninha do meu filho ficava em outro espaço aqui desse quarto. Ficava no cantinho ali, era um balcão, né, que ligava a cama e o restante do balcão. Então era um V assim, colado na parede, né? E eu me enfiei embaixo do balcão. Meu filho chegou na porta aqui e escutou eu resmungando, né? Meu filho falou, o que você tá resmungando aí, mãe? Eu falei, eu tô xingando teu pai. Aí ele falou, que mãe? Tá xingando meu pai? Como assim? Meu pai nem aqui tá. Eu falei, tô xingando. Ele lá embaixo da mesa eu tava. Edson, filho de uma mãe, por que você não tá aqui pra ligar esses fiozinhos? Isso aqui é coisa de homem, isso aqui não é coisa de mulher. Isso aqui não foi feito pra cabeça de mulher. É muito fio. É azul, é vermelho, é branco. Eu não sei ligar esse monte de fio aqui. E eu brigando com meu marido embaixo da mesa. Aí meu filho veio bem pertinho da mesa e falou, mãe, para de brigar com meu pai morreu. Eu falei, que morreu o quê, menino? Morreu a carne dele, mas ele tá mais vivo do que nós dois. Ele tá escutando muito bem o que eu tô falando. E ai dele quando eu sair daqui. Quando eu chegar no plano espiritual, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uns cascudos nele. Porque tem coisa que ele largou aqui em casa pra fazer e que só ele sabia fazer. Eu não sei fazer. É só coisa que ele me deu pra aumentar o meu serviço, né? Aí esse meu amigo deu risada. Ele falou, Patrícia, não é que é assim mesmo? Alivia, né? Quando a gente conversa com eles como se eles estivessem aqui. Eu falei, porque depois que morre o pessoal acha que vira santo. Fica cultuando, né? Aquela coisa, lógico, nós vamos fazer oração com respeito, tranquilo, faz parte. Mas na hora que eu tiver que brigar, a hora que eu tiver que chorar, a hora que eu tiver que me alegrar, né? Às vezes eu tô fazendo um bolo e eu falo, Edson, aí ó, você gostava de comer esse bolo, você bem que podia estar aqui pra comer, mas já que você não tava comendo inteiro, eu faço um desaforo, né? E isso traz a leveza, e não esse saudosismo triste, né? De luto constante. Porque se a gente cultuar muito luto também, o espírito que está do outro lado, ele está sentindo esse luto, né? Do mesmo jeito que ele sente alegria quando a gente fala coisas boas, do mesmo jeito que ele dá risada quando a gente dá uma dessurtada aqui, ele também fica triste se a gente ficar triste. Então eu tenho essa noção, eu evito o luto, né? Morreu, a gente ora, a gente confia em Deus, na espiritualidade, encaminha para o plano espiritual, pede aos amigos espirituais para socorrer, né? Eu falo, um dia que eu desencarnar não precisa nem fazer velório, é obrigado, né? Mas eu não quero ninguém lá chorando em volta de caixão, não. Pode fazer o velório no horário normal que eles mandam fazer, o mínimo, se não me engano, é 2 ou 3 horas. Se quiser deixar a sala fechada, pode deixar, não precisa ficar ninguém lá em volta, porque eu certamente não vou estar lá com o meu corpo. Eu não gosto de cemitério, não gosto de velório. Então eu não tô indo nem mais no dos amigos. Todo mundo que me chama para velório, para enterro, eu não tô indo. Eu tô me poupando porque eu acho muito triste, é desnecessário. A partida de alguém, ela pode ser sentida com uma oração nossa. Onde a gente estiver, a gente fazer uma oração. É lógico que precisa de, pelo menos, se eu não me engano, 6 pessoas, né? Para poder ajudar a segurar o caixão lá e colocar no carrinho e enterrar. Não tô dizendo que não tem que ninguém mais ir para cemitério, mas não precisa de tudo aquilo, sabe, gente? Não é o movimento de um monte de gente ali, porque um monte de gente, às vezes fica um grupo de fofoca de um lado, às vezes fica um grupo de gente
medindo a roupa do outro que está no velório, fazendo fofoca de todo mundo, já estão separando as heranças ali na frente do corpo do defunto. Então, para que tanta gente? Chama bastante gente para uma festa. Vai comemorar, vai fazer churrasco. O professor Edson adora fazer churrasco lá com os amigos dele, com a família dele. Vai fazer churrasco enquanto você está vivo. Mas o desencarne é necessário pelo menos 6 pessoas lá para arrumar todos os trâmites de velório e cemitério e pronto. Tá tudo certo, né? Eu, pelo menos, eu penso assim. Com todo respeito ao texto dele, que a gente vê que é bem melancólico. Mas eu já não sou melancólica dessa forma.